Olá, caro ouvinte! Golpe bancário na internet é um assunto que gera muitas controvérsias. Você já sofreu um? Saiba os seus direitos e o que fazer. Você pode ter direito a pedir uma indenização. E ainda, mesmo que você nunca tenha passado por isso, saiba agora como se prevenir. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre golpes bancários na internet. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, aquele episódio mais conflituoso, né? Que a gente vai falar sobre golpes bancários, gera muitas dúvidas, muitas polêmicas, mas como vocês sabem, a gente sempre vai tratar o assunto de forma muito objetiva, direta, sem juridiquês, descomplicado, de uma forma muito descomplicada. Não é, Marina? Exatamente. Bom, e por que a gente escolheu esse tema, né? Porque a gente tem visto muita gente procurar o nosso escritório, a gente tem visto muitos relatos, até mesmo de clientes que já são da casa, sobre golpes bancários na internet. E aí, pesquisando sobre o assunto, inclusive até para por que né, a gente ficou encucado, né? Por que está brotando gente do chão com esse problema? E aí nós encontramos o dado oficial da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, informando que houve um aumento de 80%, eu vou repetir, 80% nas fraudes bancárias pela internet desde o ano de 2020, ou seja, né, junto com a pandemia. Isso é importante a gente destacar também, Marina, porque os golpes eles estão escalando de uma forma muito perigosa, né? Muito por conta também da crise financeira que o país vive, do aumento do desemprego. E isso acaba gerando, né, o aumento da criatividade. E os golpes, né, estão cada vez mais elaborados. Então, aqui vocês vão aprender não só quais são os seus direitos e como proceder, como uma forma de evitar também esse tipo de coisa. Exatamente. Então, por exemplo, né? Um exemplo de um crime muito comum, um tipo de golpe muito comum, é o mais comum, na verdade, é o phishing bancário. E o que é o phishing? Né? É uma palavra em inglês. É o envio de links ou arquivos falsos por e-mail para capturar os dados da vítima. Então, a pessoa clica num link, recebe o link no Zap, recebe um e-mail lá do banco, clica naquilo na inocência ou na curiosidade, né? Eles lidam muito, seja com a curiosidade, seja com a ganância das pessoas. As pessoas clicam. E aí, nesse clique, eles instalam um worm no seu computador, né? Um vírus. Ou então, através desse link, eles te atraem para você fornecer os seus dados. Esse é o golpe mais comum e aumentou 80%. No ano passado. E os golpes eles são muito variados, né? E os golpes eles se apresentam usando falsas centrais de atendimento, que também aumentaram em 70% nesse período, e os fraudadores que também se fazem passar por portadores de banco também cresceram uma média de 65% nesse período. É muito assustador isso. Não, aí agora eu vou completar com a pior parte, que aí realmente é assustadora. 70% das tentativas de golpe bancário na internet usam técnicas de engenharia social para induzir as pessoas a fornecer as senhas, dados sensíveis e até mesmo os cartões, tá? Então, um exemplo de um caso que chegou para a gente. A pessoa é cliente há muitos anos de um determinado banco, de um grande banco, e um dado dia, né, recebeu um telefonema com DDD de São Paulo e tudo mais, de uma pessoa se apresentando como gerente do banco, né, do setor de segurança, e dizendo que o banco diagnosticou que houve uma clonagem do cartão de crédito dessa pessoa. Mas que o banco, né, estava sempre sendo muito ágil, estava zelando pela segurança do cliente
e que, como era um cliente muito importante, né, um cliente premium, então o banco preventivamente estava entrando em contato e que, a título de cortesia, ia mandar um office boy de moto na casa dessa pessoa para buscar o cartão que teria sido clonado, porque depois seria enviado pelo correio um cartão novo. Você parando para pensar, considerando que é uma pessoa, né, um cliente premium do banco e tudo mais, você considera que, assim, é até razoável, não é uma coisa mirabolante. É plausível, né? E aí, assim, não, a gente vai tomar essa providência e tudo mais, só que para isso eu preciso que você confirme a sua identidade, então digita aqui no teclado do telefone ou do celular a senha do cartão para eu confirmar que eu estou falando com o senhor fulano. E a pessoa digita. Nessa, eles sabem a senha do cartão e aí manda o office boy para casa da pessoa e pega o cartão. Então ele tem o cartão e tem a senha. Sim. E a gente tem que considerar que, claro, que existem clientes prêmios que têm alguns tipos de prerrogativas dentro dos bancos, mas isso é raríssimo. Raríssimo. Exato. Muito difícil algum banco, ainda mais esses maiores que têm um atendimento totalmente robotizado, entrar em contato diretamente com você para avisar que a sua conta está sendo movimentada. Ninguém está olhando a sua conta. Eles só vão cobrar depois, entendeu? E, geralmente, o que acontece é você identificar que está acontecendo alguma coisa e você entrar em contato. É muito difícil ser ao contrário. Claro que existem casos, né? Se você for o Alecrim Dourado, que tem uma conta hiper, mega premium, você provavelmente vai ter uma consultoria mais personalizada. Mas, assim, 99% dos casos, desconfie. Eles não entram em contato. Inclusive, eles até avisam alguns bancos que eles não entram em contato por SMS, nem por e-mail e nem por telefone. Então, se eles confiam, os golpes eles são muito elaborados, eles sabem como proceder. Porque nesse caso, por exemplo, desse nosso cliente, ele já havia sofrido uma tentativa de golpe e o proceder foi muito parecido, foi muito similar. A diferença é que agora ele começou a desconfiar um pouco, daí ele entrou em contato com a gente conseguiu tomar as medidas, providências necessárias e a gente conseguiu contornar isso. Mas era um golpe, com certeza. Era um golpe, porque nem o banco sabia do que estava acontecendo, entendeu? Então é bom também fazer esse double check, certificar que, né, o que está acontecendo, porque geralmente as pessoas premium, esse 1% que eu estou falando, eles têm um gerente personalizado. Então, se não for esse mesmo gerente entrando em contato com você, já pode ser que tenha alguma coisa errada, né? Exatamente. E sempre bom ficar atento aos meios de notificação automática ou mesmo o aplicativo, né? Normalmente os aplicativos hoje em dia dos bancos, toda vez que tem uma transação com o seu cartão, ou eles mandam um SMS, ou aparece um aviso na sua tela do celular. Então é sempre importante estar conferindo esse tipo de coisa, não desativar as notificações do banco, que é justamente porque se tiver alguma coisa suspeita no seu cartão, você conseguir pegar na hora. E até um exemplo do que aconteceu comigo. Já aconteceu de eu estar vendo televisão e, de repente, o meu celular começa a apitar 1h da manhã com várias compras seguidas, assim, em questão de minutos, de fornecedoras que eu nunca tinha comprado. Eu imediatamente entrei em contato com o banco. Eu falei, não, peraí, isso aqui não sou eu, não. Né? E aí, de conseguir estancar a sangria, né? Tipo, quanto antes, melhor, né? Quanto antes, para diminuir o prejuízo, entendeu? E aí a gente entra no próximo ponto, que é o que fazer se você for vítima de um golpe bancário. Sim, mas antes da gente entrar nesse ponto do que fazer, eu acho importante a gente falar para o pessoal e discriminar certinho como que pode funcionar essas técnicas de engenharia social, né? E quais são os meios mais usados, né? No caso, a gente também tem muito contato com mensagem de texto e voz pelo WhatsApp, centrais falsas de atendimento telefônico, retirada de cartão por um fraudador, troca do cartão da vítima no momento da compra, esse tipo de coisa. É um meio de ludibriar você, entendeu? Um meio de ludibriar. E tudo fica muito coerente dependendo de como é que é feita a abordagem, né? Esse da troca do cartão também é muito comum. O cara tem uma agilidade absurda
sempre desconfia se a pessoa faz alguma coisa sem te mostrar o cartão. O cartão tem que sempre estar visível para você, sempre tem que ser na sua frente, porque aí eles trocam. Aí sempre confere, quando pegar de volta, lê se é o seu nome mesmo que está escrito no cartão. Isso. E também tem aquela questão bem clássica, né, que é o envio de golpes por links patrocinados em buscas online e perfis sociais falsos, que inclusive a gente já fez um podcast a respeito de perfis sociais e as consequências jurídicas dele, e a gente pode até deixar disponibilizado para o pessoal. Foi recente, eu acho que foi até o último podcast, talvez, que a gente tenha feito, se não me falha a memória. E a gente coloca na descrição. Quais são as consequências, tudo certinho, e é uma forma também muito utilizada para fazer essa engenharia social, que a gente fala que é essa forma de ludibriar, essa forma de tentar enganar. Então, assim, a gente tem que ser sincero, é muito raro tentar uma tentativa de golpe igual era antigamente, que vinha com erro de português, que vinha, sei lá, direto do presídio, alguma coisa assim. Cara, ninguém mais cai nesse tipo de golpe. Então os golpes estão muito mais elaborados, os quadrilhas estão muito mais cientes como é que eu proceder. E de alguma maneira que a gente não sabe como, isso são advogados falando, a gente não sabe como nossos dados vazam o tempo todo. Então eles têm acesso a dados mesmo, assim, CPF, RG, esse tipo de coisa, e isso vai dando credibilidade na abordagem. Sabe que segurança da informação no Brasil é uma piada, né? Eu acho que a estatística, a última vez que eu olhei, menos de 30% das empresas tinha um mínimo de preocupação com segurança da informação. 70% das empresas não tem nenhum setor de cybersecurity. Proteção de dados é uma preocupação da nossa nova lei, né? LGPD, que a gente chama, Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso ainda está se caminhando para um progresso. Tudo no Brasil demora um pouquinho, tudo tem um jeitinho, vai acochambrando, que nem a Mariana falou, não tem um setor específico geralmente ainda, né? Apesar das multas serem bastante pesadas e tal, esse tipo de dado nosso vaza o tempo todo, gente, vaza o tempo inteiro. Você faz um cadastro, sei lá, na Líder Magazine, quando você vai ver, já tem plano de saúde ligando. É um negócio absurdo. Não, fora a questão de que muitas empresas não se adequam na questão da LGPD, eles, às vezes, para você fazer uma compra simples, eles exigem N dados que, assim, qual que é a necessidade? É um dos princípios da LGPD justamente esse, você só pode requerer o dado que é essencial para aquela compra. Então, assim, eu estou comprando na internet, o que eles têm que saber é nome, CPF para emitir a nota fiscal e o endereço de entrega. É isso que eles têm que saber. O resto é firula. Inclusive, eu fui pedir uma informação do preço de um curso, né? Um curso, inclusive, sobre digital, que a gente sempre precisa estar se especializando. E é só para saber o preço do curso, me pediram CPF, RG, endereço. Eu falei, peraí. É só para saber informação, gente. Calma, eu não sou aluno ainda não. E pelo andar da coragem, nem você, né? Porque onde vai parar esse dado, né? Onde vai parar isso, né? Então, é uma cultura de proteção de dados, e eu acredito que pode demorar um pouco, mas isso vai ser implementado no Brasil, porque eu acho que essa lei vai pegar, porque tem essa discussão muito, né, aqui no Brasil. A lei tal não pegou, porque mesmo existindo um regramento jurídico, as pessoas desrespeitam sistematicamente. Aí, tipo, no jargão jurídico fala, tal lei não pegou. Eu acho que a LGPD, ela não só já pegou, porque as empresas estão com medo dessas multas, sabe? Elas estão correndo atrás. A ter busca e apreensão, ação do Ministério Público, multa, já teve empresa multada em mais de 100 mil reais. Esse negócio de pegar ou não passa muito por isso, porque se tiver uma contingência financeira muito alta e um desrespeito, cara, não é uma questão de pegar ou não, irmão, você se proteger o patrimônio da sua empresa, né? Inclusive você, pequeno empreendedor, que vende no Instagram, você vai ter que adotar uma política de privacidade, de proteção de dados. Mas isso, né? Isso a gente vai aprofundar ainda, a gente ainda vai escrever a respeito especificamente sobre isso. É só a gente dizendo que é, no mínimo, suspeito que os nossos dados vazam e esses fraudadores têm acesso a muita informação nossa. Então, nem sempre, né? O que reluz é ouro. Tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Bom, então vamos lá, né? Qual providência, então, você tem que tomar se você perceber que está tomando ou tomou um golpe bancário
pela internet. Gustavo, qual que é a primeira coisa? A primeira providência que a gente aconselha a vocês, para não só punir o golpista, mas também para tentar reaver o dinheiro, a primeira coisa, avisa a instituição financeira para que seja feito o bloqueio dos logins e senhas. É a coisa mais básica, gente. Isso aí é chover no molhado mesmo. Isso tem que ser feito. Você tem que ter prova, inclusive, que foi feito, né? Sempre guardando essa prova. Exatamente, sempre guardando, né? E aí a gente entra na segunda dica, guarda cópia de extrato que mostra a movimentação fora do comum, qual que era o seu saldo antes, qual que é o saldo depois, ou no caso da fatura do cartão de crédito, o que tinha de débito, quais eram os seus gastos mesmo legítimos antes, né, de começar a aparecer gasto estranho. Guarda tudo isso e guarda por escrito. Não adianta. Mas eu liguei para o banco. Qual o número do protocolo? Qual o horário da ligação? Qual o nome do atendente? Tem que anotar essas coisas. Pega um pedaço de papel e anota. Mesmo você tendo todos esses dados de protocolo, às vezes a empresa não te fornece o áudio. O que já aconteceu pessoalmente comigo também, com problema com uma fornecedora de internet, né? Mais um, que a gente tentou pedir o áudio e, sim, não foi possível, né? Eu acho que eles meio que sabem, né? Mas, enfim, só o fato de você ter o protocolo, você apresentar os protocolos com os horários, com o nome do atendente, tudo certinho, e a empresa não te contraditar, ou seja, a empresa não se opor ao que você está afirmando, vai presumir que é verdadeiro o que você está falando. A presunção é a favor do consumidor justamente por isso. Justamente porque eles não mostram, justamente para não fazer prova contra si, então a justiça então presume. Sim, porque obviamente eles consultaram o áudio para saber se você está falando é verdade. Se eles não entraram nesse mérito, é porque compromete eles, né? A empresa é comprometida. É por essas e outras, Marinas, que a gente sempre recomenda, e é a nossa terceira dica: procurar um advogado especialista em direito digital, porque ele vai te orientar. Essas nossas orientações são orientações gerais e tal, então cada caso varia. E a instrução do processo é feita com base nessas orientações. Então é muito importante que o seu advogado de confiança, né, inclusive, que ele possa te orientar certinho como produzir essas provas. Até porque, como a gente já falou também em outro episódio, que em alguns episódios a gente já citou isso tanto quando a gente falou sobre ofensas pela internet, quando a gente falou sobre perfis falsos, o judiciário não tem aceitado o print, tá? Meramente a pessoa apresentar. Mas eu tirei print. Então, o judiciário não está aceitando print. O STJ tem dado decisões não aceitando print. Então, tem formas, tem um caminho que tem que se seguir para você coletar e preservar essa prova de forma adequada, que isso vai valer depois em juízo, né? Porque aí depois você está brigando na justiça, o processo para em Brasília, no STJ, o STJ fala, não, anula tudo, isso aqui não vale, essa prova não vale. É só um print. Complicado, né? Isso é consolidado, gente. Isso aí não é nossa opinião, não. Isso aí são várias decisões reiteradas nesse sentido, decisões de tribunais superiores. Então, a procura por um profissional que seja especializado em direito digital vai te ajudar a solucionar esse tipo de problema. Exatamente. E, enfim, depois de você procurar o advogado, uma outra providência é registrar um boletim de ocorrência, tá? Registre o boletim de ocorrência porque é importante, né? A polícia, nesse caso, ela pode até, inclusive, te ajudar a identificar o autor, depois até, né, a persecução penal mesmo, prender, o cara cometeu um crime, é uma fraude, né, estelionato, falsidade ideológica, etc, certo? E é bom que você procure advogado antes de fazer o boletim de ocorrência na polícia, por quê? Porque em muitas polícias, pelo menos na polícia do Rio, eu acho que é de São Paulo assim também, você pode fazer o registro da ocorrência pela internet. E aí é importante ter um advogado que vá, né, dizer o que tem que constar ali. O que é importante que conste no boletim de ocorrência. Senão, às vezes, o leigo vai deixar escapar detalhe. Sim, e até porque o boletim de ocorrência, muitas vezes, é uma exigência das operadoras financeiras, dos bancos, para fazer a restituição dos valores.
Isso. Então, o boletim de ocorrência, nesse caso, não só é recomendado, como pode ser até imprescindível, essencial para você restituir o valor. Se você não quer ter um prejuízo, sabe, o barato pode sair caro. Quer fazer de qualquer jeito, quer fazer, vou fazer ele porque é rapidinho, você quer, você não consta o negócio lá, você não tem esse estorno. Isso pode ser um problema. Exatamente. Bom, esses são os passos, caso você já tenha sido vítima. Mas assim, a gente tem também umas dicas adicionais para você evitar ser vítima, né? Para você evitar cair num golpe bancário na internet. Então, assim, a primeira dica é uma coisa até que eu já mencionei, que é cuidado com e-mails e mensagens com link, principalmente de banco. Eles tiram vantagem da curiosidade da pessoa. Ou então pessoas que não tenham muita maturidade tecnológica, que, sabe, acabam clicando, não confere, não sabe nem dizer o que é um nome de domínio. Então, às vezes está um e-mail assim, fulano347@gmail.com, só que tá lá escrito banco XYZ. Às vezes a pessoa que não tem intimidade, na inocência, vai e clica porque acha que é do banco mesmo, e não confere que o e-mail é claramente um e-mail falso. Então, esse é um problema sério. Sim, sim. A pandemia, a meu ver, assim, ela trouxe essa questão da crise, e por conta da crise financeira e desemprego, as pessoas estão tentando achar jeito de ganhar dinheiro. A verdade é essa, o golpe está aí, cai quem quer. Né? Os golpes estão aí, né? Você tem que ficar preparado para eles. E assim, gente... Não só isso. A questão também do acesso ao ambiente virtual tem aumentado muito porque as pessoas estão em casa, principalmente os idosos e tal, e eles são mais vulneráveis mesmo. Porque eles não estão acostumados com a tecnologia, como a Mariana bem falou. Sim, exatamente. Uma outra coisa também é que é importante ter... lembrei o que eu ia falar. Quando eu estava fazendo pesquisa para esse conteúdo, eu digitei, uma das coisas que a gente faz, né? Eu simplesmente digitei no Google sobre golpes bancários na internet, né? Foi assim até que a gente encontrou esse dado sobre a Febraban, né? Informando que houve um aumento de 80% e tudo mais. Vocês não vão acreditar. Sabe qual era um dos verbetes, né? Uma das pesquisas mais feitas no Google aqui no Brasil? Era a seguinte frase: como dar um golpe pela internet. Como aplicar golpes, né? Não tô brincando, gente, é sério. Era isso que estava constando na busca. Como dar golpe na internet. As pessoas perguntando pro Google como é que fazia para dar golpe. Tá nesse nível. Pois é, porque é o desespero, na verdade, né? Não tô nem passando a pano nem nada. Claro que é crime, tem que ser punido. Se for cabível prisão, que vá pra prisão, porque isso não é razoável. Mas aumentou coincidentemente, né? Não existe coincidência, né? É uma questão de causa e consequência. Não tem como. Mas outra solução que seria interessante, uma dica que a gente dá aqui para vocês, é incluir os recursos de antivírus e firewall. Isso pode ser uma parada, dependendo da intimidade que você tem com o meio virtual, com computador e tal, pode ser uma coisa um pouco intimidadora, mas qualquer pessoa um pouquinho mais acostumada, de repente seu filho, seu sobrinho, que tem certeza que sabe muito bem do que se trata essa questão de antivírus e firewall. Exatamente. E, infelizmente, assim, falando mais da parte tecnológica, as versões gratuitas, elas não costumam ser as mais eficazes. Lógico que é melhor que nada, né? Não tem opção, é melhor você botar uma proteção que seja gratuita, melhor do que estar lá de peito aberto na internet. Mas pode procurar no YouTube, tem vários vídeos de testes de ferramentas gratuitas, e assim, geralmente as ferramentas gratuitas estão 10 dias atrasadas em atualização de vírus, de malwares, enfim. Então, assim, é melhor que nada? Mas não é o ideal. Tem coisas que escapam dessas alternativas gratuitas. Então, tenta dar uma pesquisada em uma solução de segurança, pelo menos no dispositivo que você faz transação bancária. Pelo menos isso.
ou o celular ou o computador, né? Só para explicar assim, a grosso modo mesmo para o pessoal, firewall antivírus é como se fosse o sistema imunológico do seu computador, entendeu? O vírus é realmente, imagina que o vírus é o coronavírus, entendeu? Se fosse o seu sistema imunológico, é a sua primeira defesa. Primeiro você tem que segurar ali. Firewall, a então, barreira. em geral, é parede de fogo, né? É onde segura os primeiros danos ali. E o próprio Windows, de repente, fornece isso, mas por algum motivo as pessoas às vezes desabilitam, às vezes por ignorância mesmo, e o seu computador fica completamente exposto. E o antivírus é como se fosse um médico. O antivírus ali, ele vai, enfim, fazer uma varredura, vai fazer uma consulta dentro dos seus arquivos, e ali ele vai detectar e vai colocar numa quarentena. Inclusive, engraçado, né, essa metáfora, porque os termos são muito parecidos, né? Vírus, quarentena. Exatamente. Para o pessoal entender melhor, o pessoal que já tem um pouquinho mais de idade, a gente tem muito acesso, muitos clientes procuram a gente que tem mais idade, fica essa correlação para vocês aí. Sim, e indo ainda nesse sentido, em terceiro lugar, é muito importante também deixar os plugins que estão instalados nos navegadores sempre atualizados. Então, o que é o plugin? Ele é como se fosse um programinha. Ele é uma extensão do seu programa que você usa para navegar na internet, né? Tem Adobe para você poder abrir um PDF, às vezes do próprio antivírus. Enfim, tem uma série de plugins com as mais diversas funções. Então, é importante você deixar esses plugins atualizados, porque também tem malwares e tudo mais que se aproveitam de plugins com a segurança defasada, alguma coisa assim. Então, também peça dica para o seu sobrinho, para o seu filho, se você não está entendendo exatamente o que a gente está falando, mas é para ficar ligado nisso. Plugin, na verdade, é só para deixar atualizado, entendeu? Como se fosse a vitamina C que você tem para sua imunidade. Você toma uma vitaminazinha ali para sua imunidade ficar em dia, para o seu firewall ficar legal, para o seu antivírus conseguir pegar, porque os vírus eles rodam muito. Esse mundo hacker ele é muito rápido. Então, quando o antivírus detecta determinada forma, determinado arquivo, ele já produz outro já para conseguir passar por essa barreira. Então, esses plugins atualizados é para deixar tudo muito certinho, para poder detectar, né? Exatamente. E, assim, uma última dica é: quando for fazer uma compra na internet, não olha para o endereço que está em cima, que é onde a gente digita. Olha para o rodapé. No rodapé, no lado esquerdo, vai aparecer qual que é o endereço de verdade que você está acessando. E quando iniciar a compra, esse site o endereço ele tem que estar começando com HTTPS. Certo, Gustavo? Isso, a gente já falou isso em outros vídeos já sobre essa questão de proteção. Como a gente é um escritório especializado em direito digital, a gente tem muito contato com programação. Inclusive a Marina é uma pessoa que já está dentro desse meio da programação, então a gente tem essa dica de ouro para vocês, uma dica que vocês não veem sempre, que é essa questão do HTTPS, né? Isso. Porque esse S evita que sejam armazenados alguns dados e evita que outras pessoas estejam olhando o que você está fazendo. É uma forma de segurança que o próprio ambiente virtual dá, que o site tem que fornecer. Uma dica fácil para guardar é justamente isso, é S de segurança. Tem que ter um HTTPS de segurança, e de preferência com cadeadinho em cima. Assim, e outra dica que eu acho legal a gente falar é essa questão do cartão de crédito. Alguns sites ele armazenam automaticamente, aí por você achar que é uma questão mais objetiva, deixa ali já e tal. Isso pode ser usado contra você também, então tem que tomar cuidado com isso. Uma outra forma também, vamos lá, mais uma dica, é usar um cartão eletrônico. Na hora de fazer uma compra, vai no aplicativo do cartão de crédito. A maioria dos cartões hoje em dia, se não todos, oferecem essa opção. Não usa o número do seu cartão físico. Pede para o aplicativo, em todos os aplicativos, todos os bancos que eu conheço fazem isso. Você tem uma opção de gerar um número eletrônico gratuitamente. E aí esse número ele vai ser usado só para aquela compra. Entendeu? Isso depois daquela compra, esse número é queimado. Então, se alguém roubar aquele número, não serve para nada. Não interessa. Isso para mim é a melhor medida de segurança possível. Porque, por um lado, você segue essa linha de não vou comprar num site que armazena meus dados, porque isso pode ser usado depois. Claro, pode, sim. Mas também, se você já tiver com o computador contaminado,
algum, por exemplo, algum vírus espião, se você for digitar o número do seu cartão de crédito, o hacker, ele vai saber o número, o código de segurança, tudo. Então, assim, a melhor coisa a se fazer é ter esse número provisório, porque você faz a compra e 2 segundos depois você, queima esse número. Então não tem como, nem por um lado nem por outro. É a melhor dica de segurança que a gente pode dar. Exatamente. Bom, então, em resumo, né? Infelizmente, se você foi vítima de um golpe bancário, vamos resumir. Se você foi vítima de um golpe bancário pela internet, avisa imediatamente a instituição financeira, guarda os extratos das transações e o seu saldo antes e depois do golpe, e depois disso procura imediatamente um advogado especialista em direito digital para te orientar como coletar melhor essas provas, como armazenar essas provas, como registrar boletim de ocorrência e quais vão ser os próximos passos. Beleza? Bom, então, se você gostou desse podcast, curte, compartilha, espalha a palavra, manda no grupo do Zap, entendeu? Manda para sua tia, aquele povo que não sabe mexer muito bem em computador, que acaba se embananando, clica em tudo quanto é e-mail. Manda para eles esse episódio. Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo por aqui. A inscrição de vocês, a subscrição de vocês é um incentivo para a gente. E, bom, por hoje é isso. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Gustavo. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, gente.